Você já parou para se perguntar por que será que os psicólogos estão tão preocupados com as crianças usando excessivamente o mundo digital? Vou reservar esse tempinho para conversar com você um pouco sobre as reflexões que eu tenho feito sobre isso. Meu nome é Anita Bacelar, sou psicóloga clínica, trabalho na área do desenvolvimento desde que eu comecei a minha história de vida profissional. Então, na verdade, eu sou uma pessoa que comecei a trabalhar com criança na época que o mundo digital não existia. E vi toda essa transição ocorrer e eu tenho a impressão de que eu enxergo também um pouco do para onde nós estamos indo. Então, vou parar um pouco para pensar com vocês exatamente qual é o problema, ou onde é que nós estamos vendo problemas e onde nós estamos vendo soluções também. Então, são reflexões que pode ser que a gente nem chegue a uma conclusão muito definitiva, até porque as nossas experiências ainda são muito processuais em relação a isso e não temos resultados muito definitivos ainda, né? Então, considere esse vídeo como um vídeo provocador, assim, sabe? Aquele vídeo em que tem a intenção de passar algumas informações, mas de levantar também algumas reflexões que não vão estar encerradas nesse vídeo. Bem, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês era como é que o desenvolvimento de uma criança se dava há tempos atrás? Todo o desenvolvimento da criança se dava por via de uma ação. É interessante, né? Quando a gente fala de criança, a gente não está falando que o movimento dela vem igual de um adulto, né? Que ele pode estar parado e enquanto ele está parado ele está produzindo. Não. Uma criança, para se desenvolver, ela se movimenta de diferentes formas. Então, ela se movimenta num contexto psicomotor. Para ela desenvolver essas habilidades, tanto a habilidade mais grossa, o psicomotor mais grosso, como o psicomotor mais fino, ela precisa utilizar o motor, ela precisa ter movimento, então ela precisa, para aprender a andar, ela precisa aprender a engatinhar antes, ela precisa fazer isso, não tem quem faça por ela, né? Para ela aprender, por exemplo, a ter algum desenvolvimento cognitivo e conhecer algumas questões dos objetos, por exemplo, para que serve uma almofada, ou qual a textura dessa poltrona, ou seja, para ela aprender coisas que estão presentes no objeto, que fazem parte do dia a dia da vida dela, ela precisa tocar, ela precisa manusear. Vejam, eu estou falando do desenvolvimento em vários contextos, mas que todos eles se dão por via presencial. As questões da socialização também se dão por via presencial, ou se davam por via presencial prioritariamente, né? Mas eu vou dizer, puxa vida, quanta coisa a gente desenvolve e aprende quando a gente está na relação com uma outra pessoa, tete a tete, assim. A gente aprende a falar, a gente aprende, e falar no sentido de comunicar o que a gente deseja comunicar, né? Assim, comunicar o que se passa por mim, assim, o que eu gostaria de falar sobre mim, sobre as minhas ideias, sobre o meu pensamento, sobre as minhas impressões. Ao mesmo tempo, estar presencialmente ajuda a criança a desenvolver habilidades para lidar com conflitos. Puxa, a empatia. Como que a gente desenvolve a empatia se a gente de alguma forma não está corpo a corpo com as pessoas? Como que a gente vai entender que a forma com que a gente sente a vida não é a mesma forma com que o outro sente a vida, que os significados que nós damos para a experiência não é a mesma forma que o outro dá para a experiência? Como é que a gente vai entender isso se não for pelo contexto presencial? Pois é, daí eu tenho a impressão que nós humanos, até a chegada do mundo digital, nos desenvolvemos corpo com corpo. Nós desenvolvemos colocando o nosso corpo na vida, colocando o nosso corpo na experiência. É lógico que tinham crianças com dificuldades para fazer isso.
É lógico que não nega as adversidades, não nega os conflitos, mas também não nega que esse era o caminho que a gente tinha para gerar um processo de superação. Mas com a chegada do mundo digital, algumas coisas balançaram e talvez não seja mais do mesmo jeito que era antes. E aí a gente precisa saber quais as consequências disso. Bem, mas antes de continuar essa história, deixa eu perguntar para você. Você está gostando? Esse vídeo está fazendo sentido para você? Então, se tiver, não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de passar por lá e deixar o seu like. E não deixe também de fazer um comentário, porque eu adoro conversar com vocês e adoraria saber que representação esse vídeo pode estar fazendo em você, que reflexões, que perguntas, que dúvidas ele pode estar, sei lá, provocando em você. Bom, espero te encontrar lá nos comentários, tá bom? Bem, indo adiante a gente encontra o mundo digital. Pois é, esse mundo digital, para mim, ele é um mundo que chegou para ficar. Então, eu não vou questionar se ele é um mundo bom, se ele não é um mundo bom, porque ele é o mundo que nós temos hoje. Então, ao mesmo tempo que eu sei que esse mundo digital tem uma série de novas aprendizagens a serem desenvolvidas numa criança, minha grande questão é: e as que nós desenvolvíamos antes? Elas ainda terão o mesmo valor? Será que ainda tem valor para a gente uma criança desenvolver as habilidades dela psicomotoras subindo as escadas ou num parque, escalando aqueles brinquedos de parque? Será que a gente ainda deseja que nossas crianças desenvolvam as habilidades dela na vida, na experiência da vida? Ou será que um videogame, sabe, daqueles que a gente faz o movimento e que tá lá na frente na telinha, vamos jogar, sei lá, vamos jogar tênis, né? E a gente faz o movimento de como se estivesse jogando tênis, mas de verdade não tá jogando tênis. Eu vou dizer, de que forma a gente vai escolher que as nossas crianças, em especial, desenvolvam as habilidades dela, né? Será que de um jeito ainda concreto, na vida, no movimento espontâneo e natural do corpo, ou por via das representações digitais? Eu tive a experiência de entender como que esse mundo digital ele consegue provocar emoções dentro de nós que não fazem parte da realidade que a gente está vivendo, né? Esses óculos digitais que fazem a gente se sentir flutuando, quando na verdade nós não estamos flutuando, e as emoções que isso desperta na gente, eu vou dizer, eles são capazes de despertar isso, mas até onde isso, de fato, não seria apenas uma simulação da vida real, né? E poderia substituir de alguma forma o processo de aprendizagem de uma criança na vida real. Pois é, a minha impressão é de que, e é o meu grande ponto de interrogação, não é a quantidade de horas que uma criança usa no mundo digital, mas é o que ela está deixando de desenvolver na vida, de aprender a interagir, a encontrar saídas para as questões dela na vida. Então, desenvolvimento psicomotor, desenvolvimento social, desenvolvimento cognitivo, eles sempre foram feitos vivendo na vida, no dia a dia. O que será que vai acontecer com as nossas crianças e com o desenvolvimento delas se nós acatarmos o fato de que elas estão diminuindo a forma dela de estar na vida, presente, ativa, e substituindo essa forma pelo mundo digital? Podemos ter problemas, pelo menos nessas áreas do desenvolvimento. Mas, de qualquer forma, eu deixo uma questão. Pois é, a questão é: quais são os outros desenvolvimentos que essas crianças estarão obtendo com o mundo digital? Acho que esses novos desenvolvimentos também farão parte da vida delas e que, por isso, elas vão precisar desenvolver. Talvez um outro tipo de cognição, talvez um outro formato de socialização, de desenvolvimento psicomotor ou de qualquer outra área que a gente não saiba ainda que existe. Pois é.
são muitas as possibilidades e eu acho que nos cabe ficar de olhos nelas, criar reflexões para que a partir disso a gente possa se perguntar, considerar, questionar, duvidar, para que a gente encontre a melhor saída para as nossas crianças de hoje e de amanhã também. Bom, esse é um tema para mim hoje em dia ultra importante. Se você quiser continuar conversando comigo, eu convido você a conhecer a Escola da CP. A Escola da CP é uma plataforma onde os cursos têm uma perspectiva centrada na pessoa e que está a serviço de ajudar todas as pessoas que estão entrando na psicologia ou que gostariam de conhecer alguma coisa mais específica sobre abordagem centrada na pessoa, tecnologia, coisas novas, ou seja, que tenha a chance de ter esses conteúdos todos gravados para elas estudarem na hora e no momento que elas acharem melhor. Eu vou deixar aqui na descrição o link para que você possa ter acesso e conhecer um pouco da escola. E de verdade, vou adorar te encontrar por lá.